Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos e minhas irmãs. Quem não me conhece, que é novo no canal, eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, e esse é meu novo canal do YouTube, Verdades Bíblicas, pr.posidônio. Meus irmãos, quando Deus às vezes coloca um tema no meu coração, às vezes tem tema ou séries, que nós, ficamos dias e dias, focando naquele tema, naquela série, naquele versículo bíblico, contextos maravilhosos que edificam nossas vidas, exemplos bíblicos que edificam nossas vidas, Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Mas antes de eu ler a palavra, porque antes de nós orarmos, nós lemos uma palavra, deixa eu te pedir rapidinho, você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, toca lá no desenho do sino, a aba todas, dá o joia, deixa seu pedido de oração na descrição abaixo do vídeo, ou saudação de paz. Compartilhe o link dessa palavra, dessa oração do meio-dia, dessa oração da tarde. Compartilhe o link com todos os seus contatos em todas as suas redes sociais, tá certo? Então, sem perca de tempo, vamos ler a mensagem que saiu dos lábios santos de Jesus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos, capítulo 1, verso 15. A palavra arrependimento é de origem grega e um dos significados dessa origem, dessa palavra é metanoia. Metanoia, o que significa convenção, tanto convenção espiritual bem como convenção intelectual, ou seja, metanoia, que vem do significado da palavra arrependimento, significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter. Que interessante isso, Mas no texto que nós lemos há vários dias, mas trazendo exemplos diferentes, repetindo algumas coisas, irmãos, que é muito importante repetir. E dizendo, quem é que está dizendo? Aqui essa palavra, e dizendo, não é o homem pecador dizendo, a mulher pecador dizendo, o presidente dizendo, o rei, a rainha dizendo, não. Quem está dizendo aqui foi o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre os homens, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus, e dizendo, o tempo está cumprido. Lembra da definição de tempo? Sucessão de uma sucessão que se sucede sucessivamente de anos, meses, dias, horas, minutos, segundo, milésimo de segundo, abrir e fechar de olho. Então, meus irmãos, e dizendo, o tempo está cumprido. Jesus está dizendo que o tempo estava cumprido, ou seja, já tinha se cumprido o tempo do povo receber, aleluia, o milagre de Deus, receber o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, o agir de Deus e a presença, a alegria do Espírito Santo. E Jesus é tudo isso e muito mais, E ele disse, dizendo Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus falou, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, qual é o tempo que está cumprido? O tempo do reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus, que é paz, que é o poder da alegria do Espírito Santo, que é a justiça de Deus, o cumprimento
dos milagres de Deus, o agir de Deus. Então o reino de Deus estava longe de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus dizendo aqui para o povo do passado, e eu estou dizendo para vocês do presente, o reino de Deus está longe, porque não tinha se cumprido a promessa, porque o menino não tinha nascido, crescido. Aí Jesus falou, mas agora o reino de Deus não está mais longe, porque o tempo está cumprido. O tempo não vai se cumprir, o tempo já está cumprido. Então o reino de Deus não está mais longe. Agora o reino de Deus está próximo, ou seja, coladinho com você. E sou eu, o reino de Deus. Você quer receber o reino de Deus? Quer receber uma porção dobrada de paz? Quer receber uma porção dobrada da justiça de Deus? O agir de Deus, o milagre, a cura, a salvação, eita glória, o agir, a provisão. Quer receber? Então faça duas coisas. Primeiro, arrependei-vos. 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 E quando você tiver a capacidade de se arrepender, aí diz, crede no Evangelho. Crer quer dizer ter fé. Crer quer dizer acreditar. É impossível. Você fala assim, ó, eu acredito no Evangelho. Eu creio no Evangelho. Mas você não se arrepende, é mentira. Não crê coisa nenhuma. Porque o maior sinal de quem crê é quando a pessoa se arrepende. É impossível uma pessoa que diz que crê no Evangelho, mas não quer abandonar o pecado, a prostituição, a mentira, não quer abandonar o roubo, quem rouba, né? Eu estou conjecturando. É impossível. Então, o primeiro fator primordial para que nós venhamos a ter a capacidade de crer no Evangelho e ser transformado pelo Evangelho, salvo, próspero. O sinal número 1 é o arrependimento. Por isso que eu fiz questão de colocar hoje o significado do arrependimento. Amanhã eu vou colocar de novo, depois da manhã e assim sucessivamente durante alguns dias. Metanoia, quer dizer, convenção, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento. Aí a Bíblia fala de um sujeito. Quem é ele? Zaqueu. O arrependimento de Zaqueu. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Leia lá em casa, ou se você que está no trabalho, ou você que está em casa tem tempo, leia. Você vai ver aí um homem que teve metanoia, mudança, conversão, tanto intelectual como espiritual. Amém? E que teve mudança de direção. A direção dele era para roubar os outros. Agora a direção dele foi para ajudar os outros. A direção dele era para mentir. Agora a direção dele foi para falar a verdade. Teve uma mudança de direção. Uma mudança de mente. Na mente dele era normal fazer as coisas erradas. Mas quando Jesus pregou o Evangelho, que ele se arrependeu de verdade, ele mudou a mente. Ele falou, não, eu estava pensando errado. Eu pensava que era normal fazer, acontecer. Não, está errado. Ele mudou de pensamento. Mudança de atitude. E não ficou só na mudança de pensamento, teve atitude. Então, a partir de hoje eu não roubo mais. A partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres que eu roubei. E quem eu roubei com mais profundidade eu vou dar quadruplicado. Então ali houve um arrependimento genuíno, porque ele se arrependeu de verdade com as atitudes. Isso é o significado, tá bom, meu irmão? Então arrependa-se e você vai ter o poder sobrenatural para crer no Evangelho. Mas eu estou falando com mulheres que já se arrependeram e todo dia se arrepende. Eu estou falando com homens que já se arrependeram e todo dia se arrepende. Então tem mudança para você hoje, tem milagre para você hoje e para sua família e para mim e para minha família. Vamos orar a Deus. Pai amado e querido, santo e glorioso, que palavra gloriosa. Não é só o card que é bonito, o cartaz, o design, as letras. Não, é o teor da palavra, Pai. Mesmo que eu ore 1 minuto ou que não orasse, só a palavra já tem o poder de nos transformar. Porque eu sei que pessoas ateias vão ver essa mensagem, pessoas ímpias vão ver. Eu mando para ímpio, eu mando para tudo que é gente, eu mando para ateu, eu mando para pessoas da matriz africana, que é do candomblé, né? Eu mando para espírita, eu mando para católico, eu mando para quem não é nada, ou até para muçulmano eu mando, pessoas do estrangeiro, de outros países eu mando. Ele bota o tradutor no Google de voz e ouve no idioma dela, no idioma dele. Pai, que essa palavra venha surgir efeito, que essa palavra venha penetrar no coração desse homem, seja da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Egito, seja do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Iraque, de Israel, de Jerusalém, aonde essa palavra for, que venha, Pai, trazer salvação para muçulmano, árabe, egípcio, africanos, muçulmanos. Oh Deus, que
essa palavra venha abençoar, que esse homem de Deus que está ouvindo essa palavra, que essa mulher de Deus que está ouvindo essa palavra, e eu que estou ouvindo essa palavra, e a minha família que vai ouvir essa palavra, a família dessa mulher de Deus, a família desse homem de Deus, a minha família, eu e minha família, essa mulher de Deus, o homem de Deus e sua família, que crê, que respeita os princípios da tua palavra, que seja agora alcançado pelo poder da tua palavra e pelo poder do sangue do nome de Jesus, seja alcançado pela tua cura, pela tua libertação, pelo teu milagre, pela tua salvação, em nome de Jesus. Abençoe todas as nações da terra, Ucrânia e Rússia, haja paz nessa nação. Abençoe Israel, abençoe, Senhor, Jerusalém, as nações inimigas de Israel e Jerusalém, venha se converter a ti, haja paz, Senhor. Abençoe, Senhor, Torre de Oração, que é um projeto que eu quero criar, Senhor, 24 horas no ar, oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem parar, até a vinda de Jesus. Dai-me recursos milionários, Senhor, dai-me recursos abundantes e prepara voluntários para se encaixar nesse projeto. Senhor, eu não quero fazer muita coisa. Se eu conseguir fazer, meu Senhor, um grupo de oração, com a torre de oração 24 horas no ar, sem nunca parar, com recursos em um lugar apropriado, seguro, Senhor, para fazer isso. E construir a torre de oração, literal mesmo, para criar a torre de oração, os povos orando. Oh, meu Deus, para mim está suficiente. Poder criar vários grupos de oração 24 horas no ar, para orar por todas as igrejas da terra e do Brasil, para que o Senhor proteja, orar pelos perdidos, para que o Senhor salva. Estou satisfeito, Senhor. Abençoe a torre de oração. Abençoe o projeto missionário Mão Amiga, que é a Igreja do Sertão. Aí está as fotos da igreja, desde quando estava fazendo a terraplanagem, cavando o radier. Oh, Deus, abençoe a Igreja Vida Eterna, que é a Igreja do Sertão do estado do Ceará. Santifica esse QR Code, abençoe esse QR Code, que milhões e milhões de pessoas venham abençoar, copiar esse QR Code para ajudar essa igreja, que falta terminar, Senhor, os acabamentos é muita coisa. Deus, se o QR Code não abrir, você pode falar comigo pelo WhatsApp, 71 99946 0610, DDD Salvador, Bahia, 71 999460610, ou na descrição abaixo do vídeo tem 4 formas de ajudar. Vai lá e vê lá uma delas e ajuda com que Deus tocar em seu coração. Não aceite ligação. Se alguém ligar dizendo que é o pastor Luiz Posidônio da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, se alguém ligar, não aceite. Aleluia, a não ser que seja ligação de vídeos, mas não por isso, para outro motivo, para orar por você, que eu ligo ligação de vídeo, né? Se for preciso, né? Quando é preciso. Mas não aceita alguém escrever mensagens de texto pedindo estelionatário. Às vezes clona o número da gente e faz isso. Não aceite. Mas aí está a forma aí mais segura, o QR Code, ou lá embaixo as contas, né? Pai, abençoe, Senhor, os teus filhos e filhas que já ajudaram essa obra. Abençoe 100 vezes mais os teus filhos e filhas, os teus servos e servas. Abençoe 100 vezes mais os teus filhos e filhas, servos e servas, Senhor. Oh, Deus, levanta um batalhão de milhões e milhões para ajudar nas maneiras lá de baixo, na descrição abaixo do vídeo, ou pelo QR Code. Fala a coração, fala os pensamentos, fala o entendimento, sonho, visão, revelação, profecia. Faz uma obra extraordinária pelo poder do sangue e do nome de Jesus, Senhor. Mas que, aleluia, haja provisão em abundância para terminar essa obra e levar o casal de missionários junto comigo para nós povoar, Senhor, aquele lugar com pregação do Evangelho, evangelismo no ar livre, congresso, etc, etc. Pai, pelo poder do sangue do nome de Jesus, eu abençoe teus filhos, já te agradeço em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois todas as coisas, naquele que nos fortalece, maior todo poderoso que habita em nós, do que tudo aquilo que habita no mundo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos, fica com essa palavra gloriosa, abençoadora, muito abençoadora, né? E eu com a oração. Deus te abençoe, Pai do Senhor, até amanhã. Ô, glória!